Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e agora, nesta aula, chegamos à reta final da nossa sequência didática do material do Aprender Sempre, o Macaco e o Rabo. E para finalizar essa sequência didática, eu convidei a professora Ana Paula Gugelmin. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e fazendo parte junto com eles e revendo, nossas crianças. Obrigada pelo convite, professora. Isso mesmo. No decorrer da sequência, vocês tiveram um exercício aí e vários trabalhos realizados de conhecer e ampliar esse repertório de contos populares que tem detalhes, características um pouquinho diferentes dos contos que vocês conhecem tanto aí das princesas, dos reinos encantados, mas contos que trouxeram humor, trouxeram várias versões, contos brasileiros. Muito legal esse conto do Macaco e do Rabo, que foi o que nós trabalhamos no decorrer da sequência. E também trabalhamos diversas formas de aplicar essa atividade de reescrita de conto com a galerinha do primeiro ano, que são estudantes que estão em diversos níveis aí do processo de alfabetização. Então, como sempre eu digo, a professora de sala que vai saber indicar a melhor forma de aplicar essa atividade aí de reescrita, tendo o professor como escriba, focar melhor em cada parte. O foco da nossa sequência é essa visualização da diferença entre a linguagem oral, a linguagem escrita, mas isso pode ser ampliado em diversas atividades que nós fizemos aí no decorrer da sequência. Mas vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só. Publicação do conto. Então, o objetivo mesmo dessa sequência é finalizar com a publicação do conto. Sequência 2 do volume 4, reescrita de contos populares. Então, esta aula é referente à aula 9 e 10 do nosso material. Aí estão as redes sociais, minha, da professora Ana Paula. Fico muito feliz quando as professoras compartilham aí as atividades dos estudantes, agora eles realizando as atividades em sala. Nossa trajetória aí, que tivemos aí a leitura do conto do Macaco e do Rabo e vimos várias versões e realizamos aí o processo de reescrita, dando várias dicas de como vocês realizarem esse processo. Agora vamos para a nossa rotina, E tô gostando, professora. Continuei aí com esse desafio dos nomes, porque eles estão craque, eles batem o olho no alfabeto, eles já adivinham qual é o nome, e sempre tem um estudante aqui com o nome que aparece. Muito legal, e eles ficam muito felizes. E aí, professora, preparada? Preparada. Já é a minha rotina quando eu venho na aula. Isso mesmo. Então, essa parte da rotina vocês já sabem, Nós realizamos a leitura do alfabeto, muito importante nessa reta final, olha só. Uma coisa que a galerinha do primeiro ano tem que terminar o ano sabendo é reconhecer todas as letras do alfabeto, a sequência alfabética, a ordem das letras. Olha só quanta coisa importante nesse momento que a professora Joyce faz todo o início de aula. E eu sei que vocês indo para a escola, a professora também trabalha a chamadinha de vocês diariamente, com os nomes, para serem nomes conhecidos, para vocês lembrarem da sonoridade do nome, para escrever as palavras e a escrita do seu nome, hein? Já sei escrever meu nome, professora Joyce. Então, aprenda a escrever o nome completo. São duas coisas que todo estudante do primeiro ano tem que terminar aí, com nota 10, não é, professora Ana? Com certeza, Até porque vai continuar o segundo depois, vai precisar desses conhecimentos, de tudo que a professora Joyce ensinou. E Sim. O professor de vocês. Isso mesmo. Então, bora para o alfabeto. Vamos lá, vou pegar a corzinha bem bonitinha aqui. E, professora, na primeira letra, a primeira vogal do alfabeto já faz parte desse nome que está oculto aí. Então, vamos continuar. B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. E aí, pessoal? Olha só, a professora Maria Luísa dando bom dia e falando que realmente o alfabeto é muito importante para a turminha do primeiro ano. Eles vão concluir aí sabendo o alfabeto de cor, hein? Sabendo a sequência alfabética. Vamos ver quem mais. Professora Maria de Fátima dando bom dia. Professora Francisca. E aí, alguém já adivinhou o nome de hoje? Quer arriscar, professora, uma letra do nome? Não.
Não, apesar que tem uma letra, mas eu não vou falar na ordem. Nem a letra inicial? Então, eu ia falar uma letra, mas sem ser a ordem. Sem ser da ordem? Pode falar. Isso, então. a primeira letra do meu nome é a primeira letra que está ali escondidinha, que é o A. O A, então será que... Olha só, então tem a letra A, mas será que inicia com a letra A ou o A só faz parte? Olha só, a professora Maria Aparecida falando que os alunos dela cantam o alfabeto, recitam o alfabeto todos os dias. Bonitinho. Nota 10 para os estudantes aí da professora Maria Aparecida. Mas e aí? Ó, a professora Rosaquel hoje não soube o nome, hein? A professora Vilma adivinhou primeiro que a professora Rosaquel. E os estudantes aí, alguém já adivinhou? E aí? Professora Fátima falando que usa as parlendas para poder recitar o alfabeto. Tem vários recursos, várias atividades, muito legal. Eu tenho um alfabeto grande na minha sala e eles leem todos os dias. A professora Rosaquel avisou lá, ó, não viu o painel. Então vamos de novo, painel na tela aí para a professora Rosaquel ver qual que é o nome. Hoje a professora Vilma foi a primeira. Quem está junto com a professora Vilma aí que descobriu qual que é o nome? Coloque o nome dos estudantes que estão juntinho com vocês aí e eu vou revelar as letras, professora. Então esse nome começa com a letra L. L. L e depois a letra U, forma a primeira parte do nome que é? Lu. Olha só, letra I, o Z e o A. E aí, professora? O nome até alguns já citaram, Luísa. Então vamos escrever aqui para os estudantes verem. Nós sabemos aqui, ó, Luísa. Nós sabemos que tem várias formas de escrever, né? Várias grafias. E eu tinha certeza que ia aparecer alguma Maria Luísa, estudante da professora Ana Lúcia. A professora Nancy também falou Luísa. Olha, a professora Ana Lúcia falou que está com a Mariane, com o Pedro, com o Pietro. Que legal, o Matheus, da professora Nancy, já tinha adivinhado que era Luísa. E a professora Rosaquel falou que tem uma Maria Luísa. E com certeza deve ter outras Luísas assistindo, com Y, com S no nome, com outras formas de escrever. E tá tudo bem, porque como eu sempre falo, quem escolhe a escrita do nome de vocês é quem registrou, o papai, a mamãe ou algum familiar. Muito importante eles saberem disso, né, porque não tem regra na escrita. Isso, é só de nomes. Escolher o nome e na hora de registrar é só aquela regrinha, da forma como registraram. Isso mesmo. Agora vamos ver o que vamos aprender nesta aula. Professora Ana, finalização de sequência, página 34. Nesta aula vamos revisar a reescrita do conto e organizar o livro para publicá-lo. Então o objetivo dessa sequência, a finalização, era mesmo publicar esse livro de alguma forma, ou vocês copiando a reescrita que a professora fez, junto com vocês ditando e ela sendo a escriba, ou cada um, né, que tem estudantes que estão mais avançados, realizar a própria reescrita do conto, que eu sei que não são todos os estudantes que estão nesse estágio, mas sempre tem um ou outro. A professora Ana Paula Pego me mandou aí a reescrita de um aluno muito fofo, parabéns, professora, a gente conversou um pouquinho, eu sei o quanto vocês estão suando a camisa para o máximo de alunos terminar o primeiro ano alfabetizado, e eu sei que não é um processo fácil, mas outros eu dei dica de escrever uma lista dos elementos, pode fazer o seu livrinho desenhando esses personagens, esses elementos que que apareceram na história, ou uma frase, ou o nome deles. Por exemplo, desenhou o porco. O que o porco, qual a participação do porco na história? Ele ia dar cerdas para o macaco. Então vamos escrever só essa frase? Então, quem vai saber o estágio de cada aluno para saber qual a melhor atividade aplicar para ele poder finalizar aí com uma atividade, com uma produção bem bonitinha, uma produção autônoma, é a professora de sala. E eu sei que vocês aí sempre têm um jeitinho bem legal de estimular, motivar o estudante, de saber que cada um tem seu processo, né, professora Ana? Sim, e tem sempre aqueles momentos coletivos que cada um participa, contribui com aquilo que é capaz e faz da melhor forma. E, ao mesmo tempo, às vezes ela é dividida em grupo. Então, tem um que vai lá contando, relatando, né, fazendo o reconto, e aquele outro parceiro está fazendo a escrita de vocês, crianças. Então, o importante é participar, porque é um passo hoje, depois é outro passo, né, professora? E assim vai somando.
E nós fizemos aí a reescrita da melhor forma possível na nossa aula de 20 minutos, 25 minutos. Então, agora chegou a última etapa, depois que nós realizamos a escrita de qualquer texto. Primeiro, a gente pensa no que nós vamos escrever e passamos um planejamento de escrita para o papel. Depois, no caso do conto, que foi o caso dessa sequência, eu sempre acho legal a gente dividi-lo em início, meio e fim, e lembrar de todos os episódios para que não perca nenhuma etapa assim, da história, para que a história siga uma sequência lógica. E depois que a gente escreveu, que a gente leu, mudou algumas palavras, tem sempre o processo da gente reler, porque agora é o momento da revisão. E como eu falei, né, esse processo da revisão, a professora vai ver qual atividade ela aplicou, de que forma fica melhor esse processo da revisão. No nosso caso aqui, o material apresenta uma sugestão. Vamos dar uma olhada aqui na atividade. E o Bernardo fez a reconta oral dentro do grupo da professora Rosakel. Ah, parabéns! Todo mundo tem chance. Todo mundo, isso mesmo. Então aí na página 34 está escrito assim: acompanhe a leitura pelo professor de um trecho do texto reescrito e observe possíveis melhorias. Então a gente pode fazer também isso, para não ficar tão cansativo, né, professora? Para a galerinha do primeiro ano, a gente pode pegar escritas de alguns alunos que estão um pouquinho mais avançados e todo mundo coletivamente ajudar ele a melhorar essa escrita. Então vamos ver o que veio no material para a gente melhorar. Olha só, de novo, tudo começa com o gato que roubou o rabo do macaco e aí vai aparecendo outros elementos na história até ele conseguir atender todos os pedidos para ter seu rabo de volta. Mas, professora Ana, quando ele consegue o rabo está podre. Então, vamos lá ver essa reescrita. Olha só. A frase que o estudante escreveu foi esta, professora. Vamos ver. O macaco e uma cudia viram passado na etada um cro de bos catado. Olha, se eu fosse ler assim para minha turminha, né, de primeiro ano, eu tenho certeza que nessa leitura não dá, eles não conseguem entender muito. E exemplo é quando, imagina se o livro do autor tivesse assim. Já pensou? A gente não teria conhecido a história. Porque o propósito você escreve sempre para alguém ler, não é, professora Ana? Se a pessoa quando leu, que ela não estava junto com você, e ela lê desse jeito que eu li, não dá para entender a história. Aí eu te pergunto, professora, nós que somos professores, as professoras e os professores que acompanham, a gente entendeu tudo, não foi? A gente já decifra fácil. Sim, porque os estudantes que estão nesse processo, você que se identificou com essa escrita aí, eu escreveria assim, macaco, eu escreveria assim, cudia. Será que tá errado? Não é errado, gente, mas sempre a gente pode melhorar. Até nós que somos adultos, alfabetizados, sempre a gente pega, escreve alguma coisa e passa para alguém para ver se a leitura está coerente, se a pessoa que está lendo, a segunda pessoa que está lendo, ela entende melhor, entende a ideia que a gente quis passar. Então, se você já está nesse processo, conseguindo escrever, não fique triste se sempre a professora pede para você fazer algum ajuste, alguma melhoria. Isso é sempre importante e isso vai ser para o resto da vida, né, professora? Tem uma ideia também, quando está numa situação assim, terminou de escrever, um exemplo para você entender se está certo. Por exemplo, pega aquele amiguinho que já está lendo, que pode te ajudar, e pede para ele ler. Se ele não conseguir ler, tem alguma coisa que está precisando ser melhorada. Isso mesmo. Então, olha só, já tem estudante apontando melhorias. O Vitor Thiago falou que inicia com faltou o M, um macaco. Então já vou até arrumar, nem vou questionar, porque realmente esse U aqui, vou pegar a caneta azul melhor. Aqui, ó, esse U, na verdade, ele quis dizer um macaco. Então, vamos lá. Espaço para escrever macaco. Agora, o macaco, professora, olha só. O macaco, eu escrevo com a letra K ou com a letra C, professora? Com a letra C. Então, vamos aí melhorar. Mas ele tem o mesmo som quando a gente fala macaco. Mas na escrita, precisa do C. Vamos lá. Um macaco e uma cutia. E uma, separando as palavras, muito bom. Agora o cutia, professora Ana, cutia,
O T e o I, muitas crianças, né, confundem o som, não é, professora? Isso. Porque se a gente falar, ó, cudia e cutia, É com T. o som correto da palavra que a gente precisa é com T. Isso mesmo. Viram certinho, vamos lá. Então, a gente tem que pensar e tentar pronunciar, porque assim a gente consegue perceber. E a Alice até falou. Olha só. Passando, olha só, o passando, professor. Também tem uma regrinha para o passando ficar com 2 S's, né? Sim, a gente não fala pasando, a gente fala passando. Então também tem um N para dar esse som nasal. Isso. Na estrada. Estrada. Essa primeira parte aqui está faltando alguma coisa, né, professora? Se a gente falar um pouquinho devagar, a gente vê que tem estrada. Tem um S. E essa parte do meio também, tra, tem uma letra para poder fazer esse som, né, professora? Sim. Igual trator, tem o R. E a gente precisa de 3 letras para sair esse tra. Né? Estrada. E agora esse U de novo sozinho aqui. Será que é um carro de bois ou é o carro de bois? Eu acho que é melhor né? O olha só, lembra na história? Era carro, olha só, de novo ele usou o K para poder representar igual o K do macaco. Então, na verdade, é o C e o A. K, e a gente sabe que o carro é com 2 R's. Um carro, B, bois. Ficou faltando o I, professora, ó. Bois. Cantando, porque a gente sabe que o carro de bois passou cantando na história, então faltou o N. E a turminha da professora Ana Lúcia, o Vitor, o Tiago, a Heloísa, a Alice, Maria Luísa e Giovana estão acertando todas. A professora até falou que eles estão arrasando. Cantando, e coloquei o ponto final. Agora vamos ver. Um macaco e uma cutia viram passando na estrada um carro de bois cantando. A história começa bem assim, não começa? E aí, esse eu coloco ou coloco o macaco e uma cutia? E aí, pessoal? Professora Joyce, uma dica para ajudar. Será que eu posso ficar repetindo uma palavra? Um macaco, uma cutia. A gente sempre tem que tomar cuidado nessa escrita. Então o macaco, como ele é o personagem principal da história, ele já aparece no título, eu acho importante eu colocar o macaco, professor. Então eu vou fazer, esse é o momento mesmo de fazer a revisão, de fazer o ajuste final. Deixa eu pegar a borracha Então, aqui. Quando revisa, professora, a gente não olha só a palavra, a gente precisa também ler de novo para ver se aquela palavra, naquele conjunto de palavras que formou uma frase, faz sentido. Isso Tem mesmo. repetição de algumas. Agora, como ficou a frase final, professora? Agora você consegue entender? Consigo. O macaco e uma cutia viram passando na estrada um carro de 2 bois cantando. Um carro de bois. Um carro de bois, cantando. Isso mesmo. Então, um estudante que fez a escrita dessa frase, nós fizemos a melhoria agora no processo de revisão e ficou agora da forma mais adequada. Qualquer pessoa que ler essa frase, esse trecho aí inicial da história, vai saber. Então, o processo de revisão é realmente para isso, para a gente olhar todas as palavras, ver as possíveis melhorias e finalizar com qualquer pessoa que pegar esse texto conseguir ler, né, professora? Isso, é uma boa maneira de você interagir com o seu colega e, ao mesmo tempo, com alguém perceber que isso é comunicação, escrever um texto certinho para que o outro possa ler e compreender. Legal. E tem mais atividade aí do Aprender Sempre. Vamos ver aqui, ó. Ó, já foi aparecendo. Vamos lá. Uma dupla de estudantes de outra turma fez o seguinte registro para a parte final da história. Vamos ver aqui, ó. A parte final da história. Vamos tentar ler aqui, ó. O macaco conseguiu que seus pedidos fossem atendidos. O gato bebeu o leite e entregou o rabo, mas ele não quis mais porque o rabo estava podre. Deu para entender, professora. Na hora de ler, eu dei umas gaguejadas aí, porque sabe o que eu reparei? Que é um erro que muito estudante comete, professora. Ele escreveu certas palavras muito juntinhas
e outras separadas de formas inadequadas. Porque às vezes quando a gente vai escrever no caderno e chega na parte bem no cantinho da folha, a gente tem que fazer uma separação da palavra porque não cabe. Mas tem um jeito certo de fazer essa separação, que vai chegar um momento que eles vão entender direitinho o jeito correto de fazer essa separação, então, né? Então essa parte está toda certinha as palavras, a gente tem que olhar quais os espaços, né, entre as palavras de forma correta, porque aí é uma outra forma de revisar também. Então vamos dar uma olhada, ó, logo no início aqui, o macaco. Acho que a gente pode melhorar, né? Peraí, olha só. No trecho escrito, as palavras não estão separadas corretamente. Desenhe uma barrinha para separá-las ou um arquinho para juntá-las. Em seguida, copie o modo correto. Então, vamos lá fazer esse exercício. Vocês vão me ajudar. Logo de início tem assim, o macaco. Esse o macaco tá junto. É junto assim, professora? Não, a Heloísa, da professora Ana Lúcia, já falou que é o primeiro. Então, vamos separar aqui. Falou para fazer uma barrinha quando for para separar. Então, a barrinha tá aqui. O macaco, aí deu um espaço, conseguiu, deu um espaço. Que seus é tudo junto, professora? Seus, ó. Que seus. Eu dou um espaço quando eu falo. Dá um espaço, são duas palavras. Então, o que eu sei que tem que ser o que, o e. Então, vou olhar o que, o u e o e. Então, essas três letras compõem a palavra que. E agora eu vou dar a separação para escrever seus. Legal, então sabemos que tinha que ter um espaço aí. Pedidos fossem atendidos. Ah, mas é uma palavra só, professora. Por que está separado? Então agora a gente tem que fazer aquele arquinho, né? Aquele arquinho, porque a hora que eu for reescrever, eu vou juntar. Legal, então terminamos a primeira frase. Vamos começar aí. O gato, então já sabemos... Se eu conheço a palavra gato, eu já sei que o gato não... Sabemos que gato começa com G, né, professora? Então Sim. tem que ter essa separação. Legal, então eu vou sempre olhar a letra que começa e a letra que termina, porque aí eu vou conseguir separar nessa atividade. E se eu conheço a palavra, eu vou primeiro na palavra, porque tem algumas palavras que elas se ampliam antes e depois. Mas tentar fazer a leitura ali. Isso. Então vamos, o gato bebeu o leite e entregou. Esse E... Tem muito E aqui, na verdade tá certo, mas tem que separar, né, professora? Isso, tem um espaço. Isso. O rabo, mas ele não quis mais, porque o rabo, a gente já viu que o rabo é separado, né, professora? E rabo começa com R e termina com O, né? Isso, e até pelas vezes que você contou, apresentou a palavra, eu já conheço a palavra rabo. Agora aqui, estava podre. Será que agora, como está digitado, eu não sei se esse estava ele fez porque precisava separar a parte da palavra, né, professora? Ou ele separou sem saber aí. Mas, de qualquer forma, estava, tá separado certinho de uma linha para outra. Mas o podre não é uma palavra que fica juntinho com estava. Então, eu preciso colocar um tracinho para separar. Mas podre começa com que letra? Qual parte que eu vou separar aqui, professora? Então, quando eu conheço alguma palavra que começa igual, eu posso pensar, por exemplo, eu sei o que é o P e o O, vamos dizer, do podia. Então, se eu identificar, eu posso saber que podre começa no P. Ah, então aqui vai ter uma separação e vai terminar a palavra podre e o ponto final. E isso daqui vai ficar de atividade para eles passarem a limpo, né, professora? No material do Aprender Sempre, página 35 ou no caderno, quem não tiver. Mas o mais importante é que depois de todas essas aulas, professora, chegamos aí à reta final com a publicação do conto. Então, essas e outras decisões podem ser tomadas e você e seus colegas, depois, é só colocar a mão na massa e combinar a entrega ao destinatário. Então, aqui está as habilidades para as colegas professoras aí, dessa sequência, essa última aula dessa sequência didática que foi bem legal. E eu vou mostrar para eles aqui rapidinho, antes de terminar a aula, deixa eu até passar o formulário de avaliação também para o pessoal. Uma dica que eu achei muito legal da gente fazer uma capa para a reescrita desse conto. Aí o formulário de avaliação para vocês. E olha a capa que eu fiz. Aqui, ó, que legal, tem várias
animais que a gente consegue fazer com a mãozinha do aluno. Na verdade, essa mãozona foi minha mesmo, eu não peguei mãozinha de nenhum aluno. Mas olha que legal para fazer a capa de um livrinho, professora Ana. E a carinha do macaco é muito fácil. Você pega um molde de um círculo, você pode cortar em 2 para fazer as orelhas, ou você desenhar as orelhinhas e o rosto. Fácil, né? Fácil. E vai ficar muito bonitinho. Já que fez todo o trabalho de escrita, é aquele momento de colocar a mão na massa para capa também, né? Isso, de forma criativa. Cada um vê o que vai colocar no conteúdo. Aí eu já dei várias dicas do que eles podem fazer, ia ser bem legal aí. E eu quero receber essas reescritas, esses livrinhos aí, as bate uma curiosidade, né? Ah, bate sim. Muito obrigada, professora Eu que Ana. agradeço, professora Na próxima Joyce. você volta, né? Volto, então volto. tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até já.